Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia, 1 Reis 17, nós vamos ver do verso 1 a 10. Diz assim no verso 1: Ora, Elias, o tesbita da Tisbe de Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. E depois disso veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo: Saia daqui, vá para o leste, esconde-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi, e quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. E ele a chamou e perguntou: Pode me trazer pouco d'água e uma jarra para eu beber? Fecha seus olhos, vamos orar nessa palavra. Senhor, nós queremos agradecer, meu Deus, estarmos aqui na Tua casa nesse domingo, agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, que o Senhor ainda vai fazer, por aquilo que, Senhor Deus, o Teu povo tem clamado. Por isso eu creio, Pai, que o Senhor tem ouvido o nosso clamor e já está entrando com as Tuas providências. Nós cremos, Senhor Deus, que o Senhor está movimentando os anjos guerreiros com espadas de fogo para fazer calar, Senhor Deus, todas as setas malignas que têm sido lançadas contra o Teu povo. Pai querido, nesses momentos de crise e dificuldade que o país atravessa, o Senhor tem sido um Deus provedor, que acolhe, que cuida dos Teus filhos, Pai, e nós Te agradecemos por isso, agradecemos por estarmos aqui e sabemos que aonde nós for, como foi dito aqui no louvor, a Tua mão nos guiará. Pai querido, guia nós nessa noite também através dessa palavra, Senhor Deus. Fala, Senhor Deus, que nossos ouvidos estão prestando atenção na Tua palavra que vem do Teu trono, Pai. Nós Te agradecemos a oportunidade, Senhor Deus, em nome de Jesus, amém. Irmãos, tem pessoas que falam assim: porque não pode falar assim de crise, porque temos que trabalhar, e é pura verdade. Mas também não dá para falar que a gente está vivendo uma época boa, né? Uma época sem crise, porque crise é uma palavra de ordem no mundo, né? Não é só no Brasil. Então nós vivemos aqui, por exemplo, a crise de água, por exemplo, não é só no Brasil, né? Nós vemos aí crise de todo jeito, crise de terror, né? Terrorismo assolando o mundo. Você vê lá os vietnamitas lá preparando foguetes com capacidade de destruição. Você vê o pessoal do Estado Islâmico, né, preparando revanches para matar pessoas inocentes, pessoas que estão lá, não têm a menor ideia, são atingidas. Então, nós vemos crise de todo jeito, crise política, crise de integridade moral, né? Então crise é uma coisa assim muito normal na vida do ser humano, mas nós nunca vivemos assim uma época de tantas crises que nem nós temos vivido. Então, você entender um pouquinho o que é crise é aquela situação que tira a sua vida do normal. Por exemplo, imagina uma pessoa que está está tudo bem na vida dela, de repente suponha que Deus não tivesse livrado o acidente, sabe lá, nós estaríamos no hospital, né? Já não poderia trabalhar, já não poderia vir aqui pregar, já seria outra pessoa. Aquilo que vai tirando as coisas do normal. Uma crise, imagina uma pessoa que está em crise no casamento. Ela chega em casa, diferente de um casal que está num relacionamento bom, a mulher está esperando de braços abertos. Tem situação que o marido chega, a mulher está esperando com um pedaço de pau, esperando. Eu vi a sua foto na internet, né?
você abraçado com aquela pessoa que publicaram, né? Então, quer dizer, está em crise. Então tem situação que a pessoa, por uma mentira, perdeu a credibilidade, então cria uma crise de confiança. E essa é terrível, né? Quando cria uma crise de confiança. Então, existe crise de todo jeito. A nossa crise no nosso país é uma crise muito complicada, porque juntou a crise econômica, crise política, né? É uma crise moral. Você não sabe, todo lugar que o pessoal mexe tem problema de corrupção, né? Então, você não sabe aonde vai parar, né? Aí o governo pegou lá o orçamento, os aposentados. Aí hoje em casa no almoço estava se falando o seguinte, né? As pessoas ficaram muito bravas porque acabaram com o Ministério da Cultura, né? Realmente é importante, né, o país ter assim um apoio à cultura. Mas, de repente também, você ter aposentados que não vão ter dinheiro, não tem como receber dinheiro, né? Entre faltar a comida ali, faltar o dinheiro para um aposentado que trabalhou a vida inteira, e se tiver que ficar um período sem apoiar a cultura, eu acho que primeiro nós temos que ver realmente o que é urgente. Mas quando se fala o seguinte, estamos em crise, não vamos deixar barato, porque já que é crise política, né? Estão disputando poder, vamos fazer uma manifestação para desestabilizar esse governo. Ou seja, é crise. Crise é crise. Crise é sinal que você não é aquela situação em que a pessoa chega em casa e vai descansar, amanhã vai trabalhar. Não, a pessoa chega com a cabeça desse tamanho, não sabe como é que vai ser o dia seguinte, sabe como é que é a semana seguinte, e só Deus sabe, né? Isso é crise. E falando em crise, né, eu quero trazer aqui, com todas as crises que nós estamos vivendo e vamos enfrentar, e Deus está conosco nessa crise, nós queremos assim nos espelhar no texto de hoje, que fala de uma crise terrível que o profeta Elias enfrenta há 2.500 anos atrás. 2.500 anos atrás, o profeta Elias tem uma crise terrível pela frente, né? Então, para vocês entenderem o contexto da palavra, a época que aconteceu essa palavra aqui, que o profeta Elias foi lá para o rei Acabe e profetizou que haveria 3 anos de seca, nem chuva e nem orvalho. O que significa isso? Né? No contexto assim, né? Por que isso era uma coisa seríssima, o que ele fez lá, né? E a razão e o porquê dessa profecia, né? Então, nós queremos para vocês entenderem. Primeiro, que nós estamos falando aqui o rei Acabe, né? Então nós estamos falando de um período de monarquia. Desde que Deus chamou Abraão para constituir uma nação, Deus era o governante dessa nação. Deus orientava o seu povo, o povo de Deus. Mas aí depois, né, veio as gerações, né? Então era o Deus de Abraão, depois de Isaac, de Jacó, né? Depois que o povo de Deus foram desobedecendo, foram levados para o exílio, ficaram lá no Egito, né? E depois mandou Moisés para resgatar o povo. Nós vimos no última pregação de Josué, que depois de Josué morreu, houve uma época que os juízes eram pessoas que julgavam as coisas segundo a lei, mas era uma bagunça muito grande naquela época. E o profeta Samuel era um homem de Deus que também era juiz, sacerdote, juiz. Mas o Samuel já estava velhinho, os filhos dele, o pastor Rodrigo pregou isso aqui, lembrou? Que os filhos dele não seguiram o pai. Os filhos do profeta Samuel eram perversos também, eram pessoas do mal, e os anciões falaram para Samuel: você está aprovado, mas seus filhos são uma porcaria, nós não queremos eles não, né? Vamos querer aí rei. E foi quando surgiu então Saul, primeiro rei do povo de Deus.
Então, no período de monarquia, então teve lá o rei Saul, depois tem Davi e Salomão. Então, nessa época, eram as 12 tribos. O reinado o reinado do povo de Davi e de Salomão era composta era um reinado só, de 12 tribos. Mas, depois que Salomão morre, das 12 tribos, 10 seguiram Jeroboão e constituíram o reino do norte, chamado povo de Israel, então, que tinha a capital em Samaria. E tinha o outro povo que era o povo de Judá, né? Que tinha a sua capital em Jerusalém. Então, o rei Acabe, que nós vamos falar aqui, que é o cenário em que o profeta Elias traz essa palavra, essa profecia de seca, de uma situação crítica. Esse momento aqui é no período do rei Acabe. Então, para vocês entenderem, o rei Acabe, depois do rei Salomão, depois da morte de Salomão, que houve a divisão do reino do norte e do sul, né? E nós estamos falando aqui, o reinado que ficou com as 10 tribos foi o reino de Israel, povo de Israel, então era um reino, né? E aí foram 209 anos de monarquia com esses reis. Houveram 19 reis. Dos 19 reis, 8 dinastias, 8 famílias, né, que foram subindo assim ao trono. Das 19 famílias, dos 19 reis, vamos chamar assim, né? 19 reis, 8 famílias. Nenhum deles serviram a Deus. Olha só. Dos 19 reis, nenhum fez o que era agradável aos olhos de Deus. Todos eles foram maus, perversos. Todos eles assim aprontaram, todos eles não foram idólatras, né? E dos 19 reis que nós estamos falando aqui, o rei Acabe foi o pior dos reis. Olha só, a situação estava crítica, né? Um rei morre, vem outro rei. Um rei morre, vem outro rei. Vem um rei morre, vem outro rei. E o rei Acabe, dos 19, era o que tinha de pior. Por que ele era o que tinha de pior? Porque ele casou com a pior mulher do mundo. Então, eu estou falando uma situação muito grave, aguda, né? Onde Deus não se contém mais e fala assim, vou levantar alguém para mudar essa situação. A situação está tão crítica que o rei Acabe foi o ponto, falou assim, não dá mais, que nem aqui no Brasil, né? A corrupção veio, e Deus falou assim, eu vou pôr a mão agora e vou revelar todas as coisas erradas. Eu creio que Deus está fazendo isso aí, né? Que a operação Lava Jato, essas coisas, é mão de Deus para revelar tudo aquilo que está oculto. Mas enfim, voltando para a crise da época de Elias. Então, dos 19 reis, o pior dele era o rei Acabe. E por que ele era o pior? Porque ele era casado com a pior mulher do mundo. Ele era casado com Jezabel, que a mulher era assassina, a mulher era uma maluca, né? Ela mandona, feiticeira, ela manipulava o marido dela era um marionete, fazia tudo que ela mandava. Foi Jezabel que impôs o culto a Baal, lá em Israel. Foi ela que impôs que as pessoas adorassem a Baal. Foi ela que mandou matar todos os profetas de Deus. Então, você vê quem era essa mulher, né? Era a pior mulher do mundo, aos olhos de Deus, assim, uma pessoa maligna, né? E ela, nesse tempo de crise, onde chegou, as pessoas vão cometendo maldade, Deus chega num momento, ele fala, vou levantar, chega, dá um basta nessa situação, vamos mudar essa questão aí. E nesse momento, ele não levanta um povo, ele não levanta uma denominação, ele não levanta um partido, ele levanta um homem para mudar toda essa história. E esse homem é o profeta Elias. Olha que interessante, né? Então, um homem que nós vamos falar aqui, quem é o profeta Elias, né? Para fazer toda a
diferença, um divisor de água até o que vinha acontecendo, Deus levanta um homem para mudar aquela história. Então, quem era esse profeta Elias? A Bíblia fala assim: Elias, o tesbita de Tisbe de Gileade. Então, o tesbita não é sobrenome dele, não é assim de uma linha de sacerdote, não era assim nenhum monarca, nada. Ele está falando da procedência geográfica de onde é que vinha Elias. Elias, o tesbita, vinha de Tisbe, um lugar que ficava na cordilheira de Gileade, um lugar tão pequenininho que você nem acha no mapa. Olha só, Deus levanta um homem de um lugar, né, que ninguém sabe onde, sabe que se escolhe Elias, o tesbita de Tisbe, né? Então, é uma pessoa assim, que vem de um lugar tão pequeno, não vem de uma família rica, não vem de uma família aristocrática, não vem de uma escola de profetas, não vem de uma pessoa que tem um conhecimento, né, um Paulo de Tarso, que a gente conhece a história dele, né? Sabe que ele tinha uma formação, né, e Deus levantou ele, né? Nada disso. Não vinha de uma família que tinha uma linhagem sacerdotal, nada disso. Elias é um simples desconhecido, né? De uma família desconhecida, de um lugar desconhecido, mas um homem levantado por Deus. Um homem levantado por Deus para poder mudar aquela situação. Irmãos, isso aqui a gente começa a pensar o que nós vamos aprender aqui só com essa informação aqui, que Deus não precisa de estrela para mudar o mundo, para mudar uma história. Deus não precisa assim de pessoas notáveis, não precisa de pessoas assim com uma formação. Ele precisa de coração, né, de servo, coração de obediência a Deus, pessoas que recebem o chamado de Deus e falam: eis-me aqui. E Elias era uma dessas pessoas. Então, Deus gosta de usar gente que está pronta para servir. E Elias não é nenhuma pessoa assim de um conhecimento, alguma coisa que você possa encontrar, nada, nenhum estudo que você fala: esse é o cara. Tinha todas as qualificações, que nem o Brasil, né? O Brasil precisa, lógico que é um outro cenário, mas se fosse por Deus, não precisaria nada disso. Mas hoje nós temos lá na economia uma pessoa super qualificada, levantou tantas e tantas pessoas qualificadas, realmente. Mas quando nós falamos a obra de Deus, não precisa nisso, porque é Deus que capacita. É pelo poder de Deus e não da pessoa, né, que Ele vai fazer a obra. Então, qual que é o grande problema hoje do mundo? Hoje o grande problema do mundo é que as grandes igrejas têm estrelas, né? Nomes assim, pessoas assim que hoje no mundo espiritual, assim nas grandes igrejas, tem assim pessoas que são, quando aparece, né, fica assim um glamour, né? Pessoas assim, onde ela vai entrando, as luzes vão se acendendo sobre ela, né? As pessoas vão se levantando, chegou a pessoa, né? Então, isso é uma coisa que não combina com a estratégia de Deus para levantar homens e mulheres que farão a diferença no mundo espiritual, na obra de Deus. Então, uma coisa, as estrelas brilham, mas enquanto o sol ainda não saiu, não é verdade? Você já viu, depois que o sol saiu, alguma estrela brilhando? Quando Jesus, o sol da justiça, brilhar, as estrelas somem, amém? Quem faz a obra? É Jesus, né? Estrela só brilha à noite, quando o sol da justiça, né, dá o espaço para ela ocupar o seu lugar no firmamento. Mas muitos lugares, muitas pessoas se acham estrelas, né? E aí começam a valorizar personalidades, começa a se cultuar personalidades, e Deus abomina o culto à personalidade, porque só um é o merecedor de toda a honra, toda a glória e todo louvor, amém? Nós não podemos perder isso de vista. Ninguém
é mais importante do que o sol da justiça. E tem muitas igrejas, grandes megas igrejas, que têm colocado assim holofotes, né, em cima de pessoas. Esquece do sol da justiça. Esquece da luz principal que nos dá, que é o nosso guia, que nos orienta, que nos encaminha, né? Então, por isso, você vê igrejas que se preocupam com títulos, né? Oh, agora ele é isso, agora é aquilo, né? A gente às vezes brinca assim, alguém já comentou que às vezes, daqui a pouco vai ter o anjo tal, né? Então, o querubim, né? Já vão começar a achar títulos que vão pegar lá da região celestial, né? Porque é uma coisa que foge totalmente do propósito de Deus. Então, agora entenda uma coisa: enquanto Deus trabalha, como eu li aqui para vocês, mostrei aqui para vocês a escolha do profeta Elias, muitas igrejas estão procurando, né, pessoas notáveis, estrelas e tal. Então, totalmente diferente daquilo que nós lemos na Bíblia, daquilo que o apóstolo Paulo ensinou na palavra. Quando você pega a ver como é que Paulo escrevia as cartas e se referia aos líderes da igreja, aqueles que estavam ali, toda a coluna da igreja estavam sobre ele para o crescimento da igreja, né? 1 Coríntios 4:1, ele fala assim, ó, que os homens nos considerem, pois, como ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Olha só, Paulo fala o seguinte, que as pessoas nos vejam como ministro de Cristo, né? Ministro de Cristo é dispenseiro dos mistérios de Deus. Essa é a forma que Paulo dá orientação para a igreja de Coríntios. Como é que ele quer que os líderes da igreja sejam vistos? Ministro de Cristo. Eu queria que os irmãos refletissem uma coisa muito interessante. A palavra ministro, na língua portuguesa, ou melhor, nos dias de hoje, ele dá uma conotação muito pomposa, né? Ministro hoje, por exemplo, no Brasil, é o segundo escalão do governo, que manda, que governa o país, né? Você vê assim, ministros como na igreja, líder espiritual, né? O ministro, né, tal, é tido como líder espiritual. Mas quando você pega a palavra ministros, que está lá em 1 Coríntios 4:1, ele está dando em outras versões aí, você vai ver, alguém lê uma outra versão que deve encontrar, servos de Cristo, e não ministro de Cristo. E então, a palavra ministro, que Paulo anota lá para falar como é que eles querem que os líderes da igreja sejam vistos. Quando fala servo, tem 3 tipos de servos, 3 graus de servo. Tem, por exemplo, os diáconos. Os diáconos são servos. É aquele que serve na igreja, é o diácono. Mas tem outra tradução de servos, que é doulos. Doulos são escravos. Então, uma coisa é ser servo, né? Outra coisa é ser escravo. Mas a versão que Paulo usa para denominar como é que ele quer ser visto, como é que ele entende que os líderes espirituais da igreja devem ser vistos, é ruperetas, né? Ruperetas é pior do que o escravo. Por quê? O rupereta é o escravo que vai trabalhar, sofrer antes de matarem ele. Quem seriam esses ruperetas? Lembra aqueles escravos de Galés que eram remadores? Que ficava ali, quem assistiu o filme Ben-Hur, por exemplo, acho que é esse filme, tem lá o artista principal, ele está condenado à morte e antes de morrer, jogam ele lá para ser aquele remador lá que fica remando nas galés, mas assim, fica lá algum tempo, aí matam ele, põem outro no lugar, matam ele, ou seja, explora ele, tira todo o couro e joga para os tubarões, né?
Então, a tradução de ministros na visão de Paulo, que a igreja tem que ter, é aquele que vai servir no fim, no extremo, vai servir a Cristo até para a morte. Mesmo sabendo que vai morrer, está servindo a Cristo. Então, nisto, você vê que a igreja primitiva, a igreja que os apóstolos fundaram, tem uma conotação de ministros, de aqueles que líderes espirituais, muito diferente das igrejas de hoje. Então, por quê? Porque só um tem que ser exaltado, só um tem que ser honrado e glorificado. Então, vamos voltar aqui para o profeta Elias. O profeta Elias, ele faz uma profecia terrível para o rei Acabe. Ele vai e fala assim, juro pelo nome do Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos, exceto mediante a minha palavra. Por que é que ele vem e faz essa profecia? Por quê, irmãos? Porque Baal, o Deus, o Deus que Jezabel trouxe para o povo de Deus, era quem levava toda a fama das culturas, das colheitas. Todo mundo assim plantava, Deus mandava a chuva, e eles falavam, foi Baal que mandou a chuva, e vamos adorar Baal, vamos agradecer Baal, Baal é o Deus da fertilidade, nasceu mais animais, multiplicou o rebanho, vamos adorar Baal, vamos agradecer Baal. Então Deus faz a obra e Baal leva a fama. Então Deus falou assim, nós vamos acabar, vamos quebrar a perna de Baal agora, Se Deus é o Deus que é o dono de todas as coisas, por Ele, nada acontece se não for por Ele, por Ele, por intermédio dEle, para Ele, por que alguém vai tirar aí a honra, que tem que ser dada a Deus? Então Deus falou assim, então vai lá e profetiza 3 anos sem chuva, e nem orvalho, porque chuva pode acontecer eventualmente, mas orvalho acontece todas as noites. Então falou assim, olha, fala lá que não vai ter chuva nem orvalho por 3 anos, e evidentemente vai quebrar a perna de Baal. Por quê? Sem chuva, Deus falou assim, eu não vou mandar mais chuva, quero ver agora você falar que as colheitas vão acontecer. Eu quero ver esse Deus falso se vai fazer alguma coisa. É lógico que não. E não vai também levar mais a glória de Deus. E nisso, Elias foi lá e profetizou isso. Só que imediatamente, quando ele manda que seja fechado o céu, que não caia mais chuva, não caia mais orvalho, é uma palavra de juízo contra o povo, o reino lá de Acabe. Todo mundo vai e fala assim, agora não vou ter mais colheita. E quem é o culpado? Aquele cara que veio aqui e profetizou. Então, o mais interessante é que Elias profetizou com muita segurança. Elias profetizou segundo a minha palavra. Por que é que Elias tinha tanta certeza que não ia chover? Por que Elias tinha tanta certeza que não vai chover enquanto ele não disser? Se você ler aqui na Bíblia, você não vai encontrar a explicação. Mas se procurar lá em Tiago 5,17, diz lá, Elias era humano como nós falamos, uma pessoa simples. Mas ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Então, por que Elias tinha certeza que não ia chover? Porque ele orou. E ele não simplesmente olhou para o céu, não vai chover não. Então ele é um homem de oração. Ele orou e Deus ouviu o seu pedido, Ele orou fervorosamente. Então, qual a lição que nós temos aqui desse texto? Qual a lição que você pode tirar desse texto? Que nós já começamos o nosso culto falando desse propósito da nossa igreja, Oração. Oração, irmão. A igreja que ora, Deus ouve o seu clamor. Porque está aqui, O Elias orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu. Então,
você só pode ficar de pé diante dos homens se primeiramente você se prostrar diante de Deus. Elias só pode chegar lá para o rei Acabe e falar: vim aqui dizer que prepara, porque não vai chover aqui no reino, enquanto eu não orar de novo aqui, não chove. Então, irmão, então pensa o que eu estou falando. Para que Elias tivesse essa certeza que não ia chover, que as coisas iam acontecer segundo aquela profecia que ele estava trazendo, é porque ele orou. Então, o que é que nós tiramos de lição? O homem que se prostra diante de Deus, ele pode firmar a palavra para o homem, né, para o outro. Então, agora, você só pode ficar de pé diante dos homens se você primeiramente se prostrar diante de Deus. Então, Elias, ele estava ali, ele veio pregar para o rei Acabe uma coisa que Deus tinha confirmado para ele nas suas orações, que haveria então aquela confirmação daquela seca de 3 anos. Então, o que nós estamos falando aqui? Só prevalece aquilo que tiver em oração. Nós não podemos pensar que, olha, nós tivemos uma ideia aqui e resolvemos fazer isso, se não for motivos de oração. Por isso, não é por acaso que Deus deu uma estratégia para a igreja de fazermos um relógio, um propósito de oração. A igreja que ora, Deus escuta. E você vai ver que Deus, ele busca isso aqui, porque tem muita gente ligado aí na palavra, mas não está ligado naquele que dá a palavra. Eu quero a palavra, mas eu não estou ligado naquele que vai dar a palavra, que vem do Senhor. Eu tenho muitas pessoas que buscam aprender a pregar, eu quero saber, né, falar a palavra de Deus, mas não aprende primeiro a orar. Primeiro, nós temos que buscar a oração, e depois Deus dá a direção. Então, coloca isso aqui. Essa é uma orientação de Deus para a nossa igreja. O que nós tivermos de propósito, coloca em oração, que Deus dá a direção. Então nós estamos orando, nós temos aqui um propósito e nós estamos trazendo em oração. Então eu louvo a Deus por cada irmão que se propôs a entrar nesse relógio de oração. E à medida que alguém fala: eu quero entrar, ainda não entrei, amém, né? A gente está colocando o nome, estamos divulgando. Isso aí é muito importante. A igreja orando, Deus está ouvindo e está dando a direção vem para a cobertura da igreja. Nós estamos recebendo confirmações, nós temos visto aí qual é que é a direção de Deus. Então, se você não for um homem ou uma mulher de oração, não vai ter virtude no seu pedido para Deus. Então a primeira coisa que nós temos que ver, se você quer conhecer o sobrenatural de Deus, é fazer um propósito de oração, amém? Essa é a segunda lição que nós aprendemos. Lá em Atos dos Apóstolos 6:4, os apóstolos disseram, quando eles estavam muito ocupados lá, né, que cresceu o ministério dos apóstolos, e falou assim: vamos arrumar aí mais pessoas para nos ajudar. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Está escrito na Bíblia. Não está escrito assim, a palavra e a oração. Por que é que vem primeiro? Vamos nos dedicar à oração e à palavra, ministério da palavra. Por quê? Através da oração é que vem a palavra, não é através da palavra que vem a oração. Então, é muito importante que nós demos o primeiro lugar na nossa igreja ao propósito da oração. Nós temos focado muito, o estudo da palavra é muito importante, vamos continuar buscando o conhecimento da palavra, mas buscar a palavra sem buscar a oração, nós estamos assim, nós estamos indo a conhecer a palavra, mas nós não estamos querendo conhecer o doador da palavra. E a oração, você conhece o doador da palavra. Nisto nós vamos ver que sem oração a palavra não vai ter poder. Você não vai saber para que Deus está dando aquela direção. Através da oração ele vai confirmando aquilo que ele tem para nós. E ali Elias cutucou a onça com a vara curta, né? Ele chega para Acabe e fala: olha, acabou a festa de Baal aqui, porque Deus falou assim que não vai mandar mais chuva, né? Durante 3 anos, enquanto eu não orar, não vai ter mais chuva aqui. Então,
quando ele disse isso aí, ele arrumou um inimigo. Pomba, se eu tenho uma colheita, está tudo acontecendo, agora as coisas vão mudar e as coisas vão ficar ruins porque você profetizou. Peraí, quem é você para vir aqui afrontar o reino? Então, Deus, já sabendo desse desafio que ele pôs para Elias, ele, assim que o profeta profetizou lá, ele falou assim: saia daqui e vai para o leste e esconde-se no riacho de Querite. Você vai beber do riacho e eu dei ordem para os corvos te alimentar. Então, olha só, Deus fala para ele: vai lá e faz essa profecia para o rei Acabe. Mas fica tranquilo, porque depois que você falar isso para ele, ele vai querer te matar. Vai querer perseguir até a morte. Então, já sai, vaza para o deserto, e eu vou preparar num lugar bem longe umas cavernas para você se esconder. Vai ter um riacho ali que vai ter água para você beber e comida. Não se preocupe que eu vou mandar uns garçons voadores aí, né? Mandar corvos, né? Levar comida para você. Olha como esse Deus é maravilhoso, né? Ele falou assim: ó, quem é que vai atravessar o deserto para levar água para ele? Não tem problema não. Não tinha avião, não tinha aqueles, como é que chama? Crone, não? Hã? Drones. Não havia drone na época ainda, né? Então eu mando uns corvos voadores para te alimentar. Então, o que nós estamos falando aqui? Ele manda Elias vazar do deserto porque vinha uma perseguição para ele. Então, presta atenção. Você que tem sido preparado por Deus, você que é coluna aqui na igreja, olha, mas eu não sei se eu sou coluna. Não se preocupe que Deus sabe. Se você ainda não sabe, Deus sabe. Então, entenda como é que Deus prepara aqui o ministério do Elias, né? Normalmente, é normal que o pregador, que nem Elias, que não tinha nenhuma experiência, não tinha uma igreja lá, que ele foi pregando para a igreja maior, e chegou para pregar no palácio, não. Ele já foi, a primeira pregação dele, já foi lá direto no palácio, pregar para o rei, né? Poxa vida, né? Quantas pessoas hoje não queriam ter o privilégio de pregar para o rei, e Elias, que era uma pessoa tirada do meio do nada, foi dado a ele o privilégio de pregar para o rei. Mas, só que foi uma pregação de uma pregação só, e agora ele foi mandado para o deserto. Pensa você, um pregador normalmente, ele quer lugar que tem multidão, né? Para falar para muitas pessoas. E Deus, quando leva ele para o deserto, ele leva para um lugar. O deserto é lugar, não é de exaltação, é de humilhação, né? A pessoa vai passar necessidade. Então, não é um lugar que exalta a pessoa, mas é um lugar que rebaixa a pessoa. Pô, estava lá no palácio, né? Tinha água, tinha isso, agora aqui eu não tenho nada. Então, o deserto não é um acidente de percurso. Para um homem e mulher de Deus, o deserto é um lugar que Deus prepara para nós passarmos, para passar aquele que Ele quer trabalhar. Então, é Deus que matricula o obreiro, o profeta, o pastor, o homem de Deus, a mulher de Deus na escola do deserto. Então, quando Deus matricula nessa escola, é a melhor escola que o homem pode ter, porque é onde é graduado as pessoas mais importantes que Deus vai usar, que é o caso aqui que nós vimos do profeta Elias, né? Então, se Deus está interessado, não é saber aquilo que você faz, Deus quer saber aquilo que você é, né? A pessoa que você é. Então o que nós estamos falando? Deus quer pessoas que vão trabalhar com Deus, e não pessoas que estão correndo atrás das bênçãos de Deus. É diferente. Então, o Deus da obra é mais importante do que a obra de Deus. Nesse período de deserto, o profeta vai conhecer quem é Deus, né? Quem é Deus que chamou ele para aquele trabalho? Quem é o Deus provedor que é capaz de mandar corvos alimentar ele? Quem é Deus que
está preparando ele, porque Deus primeiro ele trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós. Então, se você que tem chamado, você que tem que ainda não se identificou com o ministério, mas saiba disso. Deus primeiro trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós. Foi o que ele estava fazendo com o profeta Elias, né? Por que é o deserto? Primeiro, para aprender a depender de Deus. As pessoas querem as bênçãos de Deus, mas não buscam a Deus. Então, quem é que só Deus podia sustentar Elias naquele deserto? Vocês concordam? Uma pessoa que vai para o deserto, normalmente você vê nos filmes, nós não temos deserto aqui próximo aqui, mas as pessoas que vão para o deserto, que se perdem, qual que é o destino dele? É morrer, né? Porque não resiste. Mas Deus manda para o deserto, porque Deus fala o seguinte: só eu vou conseguir tratar dessa pessoa. É só Deus. Não existe uma forma da pessoa falar: não, veio uma pessoa, me ajudou e eu subsisti. Então, Deus matricula a pessoa no deserto. A primeira coisa que nós temos que aprender: depender de Deus. Às vezes na nossa vida ministerial, na nossa vida, nós passamos por deserto. O que é deserto? Aprender a depender de Deus. Imagina você comer de uma comida trazida por corvos, né? Que humilhante, né? A pessoa fala: não acredito, corvo, né? Mas então, você vai entender que você precisa mais de Deus do que de você mesmo, que você não é capaz de resolver o seu problema, mas tem um Deus que vai conseguir. Então, qual que é o objetivo do deserto? Você aprender a andar com Deus. Crise. Na China, a palavra crise é traduzida como oportunidade. Crise, ao invés das pessoas falarem assim: meu Deus, né? Fala: que bom, vou aprender, né? A crise faz as pessoas aprender outras soluções de vida, né? Outros métodos de vida, outro jeito de ganhar a vida. Mas, o que nós estamos falando aqui? Que o mais importante é aqui para o profeta Elias, ele aprender a andar com Deus. Crise, essas dificuldades. Num tempo normal, o negócio ia bem. Você fazia pouca coisa e dava tudo certo. Agora, depender de Deus. Botar o joelho no chão. Falar: Senhor, manda a chuva no meu jardim, manda a cliente. Senhor, é depender de Deus e crer e orar que Deus manda a chuva, amém? Então, deserto é isso, aprender, crise é isso, aprender a depender de Deus. Não é ficar, não. Teve momentos que você achava que eram os seus braços, a sua inteligência, o seu relacionamento que fazia acontecer. Ontem à noite, né, na hora que eu estava freando o carro, eu falei assim: se Deus não parar a caminhonete, vai ser uma cacetada que eu não sei o que vai acontecer, né? Porque tudo que precisava fazer eu fiz, que é frear. Agora vai, né? Só Deus para parar. Então, depender de Deus é muito importante. E aí, Elias vai lá para o deserto. Deus fala o seguinte: você fica aqui, eu vou arrumar água, o riacho passa aqui, a comida eu mando trazer para você, fica tranquilo. E aí, irmãos, quando você faz tudo que Deus manda e a fonte seca? E agora, né? A fonte do riacho Querite secou. E Elias estava fazendo tudo que Deus mandou. Diferente daquelas situações que você fala: tá vendo? Você é desobediente a Deus? Deus não te... Agora quero ver. Você desobedeceu a Deus? Né? Então, primeira coisa, se você está seguindo a vontade de Deus, se você tem certeza que está andando com Deus, grudadinho na mão de Deus, fazendo aquilo que Deus tem dado a direção através das orações, a fonte vai secar? Pode secar, mas Deus vai entrar com as providências. Porque aqui, a Bíblia fala que quando a fonte secou, Deus sabia onde Elias estava, sabia onde ele queria mandar Elias, e sabia o passo seguinte.
Quando você que gosta de futebol, está assistindo uma partida de futebol, um time bem entrosadinho, né? Aí vamos pensar o Barcelona nos melhores momentos dele, né? O pessoal passava assim, sem olhar muito para quem estava passando, porque ele sabia que o parceiro dele estava ali, né? Passava para lá, o outro já estava lá, passava para cá porque ele sabia que o outro estava aqui. Quando você está andando com Deus, você sabe que Deus está do seu lado e Deus sabe que você está onde Ele pediu para você estar, porque você é obediente a Deus. E nisto, Deus sabe que naquele momento em que Ele falou assim, agora você que está aí, vem para cá, você está lá. Agora, se você foi desobediente a Deus, você não está lá, e Deus falou assim, mas era para você estar aqui, né? Então, quando nós estamos vivendo momentos assim, de crise, de deserto, a grande ênfase aqui é você ser obediente a Deus, oração e ouvindo a voz de Deus. Então, Deus sabe o que vai fazer com você. Mas desde que você esteja onde Ele pediu para você estar, mesmo que a fonte secar, o que aconteceu quando a fonte secou? Deus falou assim, agora, né, Ele vai dar uma outra jornada. O manancial de Deus, irmãos, isso é muito sério. Às vezes a nossa fonte seca, às vezes você começa a desesperar, mas o manancial de Deus não seca. Ele tem outras. Deus é o dono do ouro e da prata, de todo ouro e toda prata. Os nossos celeiros podem fartar, mas o celeiro de Deus nunca falta. Então, quando você crê que Deus é poderoso para te suprir, não é porque faltou grãos, faltou água, não, porque Deus é poderoso para mandar grãos do céu, água do céu, fazer o que você precisar, porque Ele tem essa condição. Então, nós podemos estar com a nossa despensa vazia, mas os celeiros de Deus nunca estão vazios, amém? Então, quando você tem fé, que se você está seguindo, obediente a Deus, como Isaías como o profeta Elias estava seguindo, então Deus coloca você numa situação que você, dependendo de Deus e andando junto com Deus, Deus vai te abençoar. Então nós temos que ficar tranquilo. Você tem que ter mais de Deus do que das bênçãos de Deus. Vamos repetir isso aqui? Nós temos que aprender a depender mais de Deus do que das bênçãos de Deus. Tem gente que fala assim, Deus me deu essa bênção, agora eu vou viver só em função dessa bênção, e esqueço que aquela bênção ali é um tempo, é um período. Eu tenho que olhar para Deus, que é o dono das bênçãos, e não a bênção de Deus. Se Deus falou assim, acabou esse tempo aqui, agora é isto, é aquilo, você tem que estar pronto para ouvir a voz de Deus, né? Então nós temos que crer que Deus é poderoso. Então aí o que acontece com o profeta Elias? O profeta Elias acabou, as fontes secou, e ele falou, bom, eu já sofri aqui no deserto, bebi água de riacho, o corvo vinha trazer comida, e agora? Agora Deus falou assim, você vai para outro lugar. No verso 8, ele falou o seguinte, levanta e vai para Serepta, que pertence a Sidom, e habita ali, pois eu ordenei uma mulher viúva ali para te sustentar. Olha só, a Bíblia, quando fala de mulher viúva, é aquela que nós, igreja, temos que sustentar. Quando o Deus fala para o profeta Elias, né? Quando Deus fala para o profeta Elias, para ele ir para Serepta, porque tem uma mulher, uma viúva, ele falou, pelo menos eu vou ter um ministério, vou sustentar uma viúva, né? Não, você vai ser sustentado pela viúva. Olha só, e você sabe o que quer dizer Serepta? Serepta quer dizer fornalha. Elias sai do deserto, que estava quente, seco, sem água, e vai para a fornalha. Fornalha é onde, Serepta quer dizer fornalha. Então, uma situação muito pior, porque ele vai para ser servido por uma viúva, que é onde a viúva não tinha nada. Ele encontra uma viúva que está para morrer. Olha só como é que Deus parece que Ele está brincando assim, né? Bem humorado, né? Fala assim, não, você vai lá, quem é que vai te tratar? Tem um fazendeiro lá que tem bastante gado, né? Ele vai te dar comida, você vai trabalhar lá. Não, você vai ser tratado por uma viúva que está para morrer, que não tem mais nada para comer.
Por que isso? De novo, né? Deus está falando o seguinte: eu sou o provedor. Para você não achar que alguém está te servindo, senão eu vou prover, né? Para aquela viúva que não tem nada, te servir. Assim como eu provi para um corvo. Você já viu um corvo fazer alimentos? Não tem. Deus que serviu o alimento para o corvo trazer. Então, Deus quer provar para nós, muitas situações, que Ele está no controle, que Ele está com a mão dele no seu trabalho, Ele que está fazendo com que a sua empresa não te demita, não tenha recurso para você continuar ainda. Então, o que nós estamos falando aqui? É prova de humildade, né? Você ser tratado por uma viúva, você ser... Tem pessoa que fala assim, não. Eu já vi pessoas, irmãos, no nosso ministério, eu com a minha esposa, de ministrar para casais, eu já vi situação de pessoas orgulhosas, que achou que a mulher não podia ganhar mais que ele, né? Que ele está sempre ganhando mais que a mulher. E era um problema sério, ainda é um problema sério em muitos lares que tem essa questão de orgulho. Aí a pessoa perdeu o emprego e aí ele ficou dependente da situação. Meu Deus do céu. Quando a pessoa não tem humildade, que Deus trabalha, que Deus está no controle, aquela pessoa estava se separando por conta disso, que ele não admitia, né, a mulher trabalhar e ele ficar em casa. Aliás, lá em casa, em frente à nossa casa, tem um vizinho que por muito tempo ela trabalhava no Bradesco e ele perdeu o emprego, não lembro qual que foi a razão lá. Eu lembro que ele ficava cuidando das crianças, porque a mulher que tinha a melhor condição. Agora, quando a pessoa é orgulhosa, ela começa a não achar, não aceitar, e aí cria uma situação. Então Deus está querendo mostrar o seguinte, que aquela viúva é mão de Deus, não é a mão da viúva que está tratando. A viúva não teria condição nenhuma, porque ela estava para morrer. E ali, a Bíblia não fala, mas eu vejo o seguinte, que Deus não multiplicou lá tantos sacos de trigos da viúva, não colocou tantos tonéis de azeite, porque estava lá, só tinha um pouquinho para fazer o bolo e ia morrer, os azeites ia comer e ia morrer, né? Quando o profeta chegou para ela cuidar dele. Eu creio que Deus entrou, agiu com a providência, que aquela viúva fazia, e o nível do azeite não baixava, fazia, e a farinha não baixava. Porque é assim que Deus trabalha. Você não consegue entender como é que aquele povo de Deus ficou 40 anos no deserto com a mesma roupa, né? Não gastava e tal. Deus provia. Agora, se fosse uma situação normal, aquela roupa já tinha rasgado, já tinha tido necessidade de comprar outra roupa, né? Então, Deus é um Deus que age para nós entender que Ele não precisa fazer uma coisa grandiosa para ver a mão dEle. Ele age todo dia na nossa vida. Amém? Aquele azeite todo dia usava e não baixava. Usava e não baixava. O que nós estamos falando? Nós temos mania de achar que o milagre de Deus é quando vê coisas grandiosas. Mas Deus trabalha todo dia na nossa vida, né? Então é isso que nós temos que entender, que é o Deus que nos sustenta diariamente. Todos os dias nós dependemos de Deus. Então, tem pessoas que querem ver coisas extraordinárias. Então tem a história por exemplo, você fala assim, olha, aquele acidente terrível, aquela pessoa escapou ali, mão de Deus, né? Mas não é só ali que Deus opera. Que nem a história de um menino, né? Um grande pensador, Blaise Pascal, ele fala, né, no livro dele, que o filho dele falou, pai, aconteceu um milagre, né? Que ele estava cavalgando com o cavalo dele, passando numa ribanceira, né? E a galope, e o cavalo tropeçou. E o cavalo e o menino desabaram na ribanceira, abaixo. Falou, pai, nós rolamos 30 metros de ribanceira, milagre, nem eu e nem o cavalo nos machucamos. Aí o pai falou assim, mas olha, você sabe que ontem também aconteceu um milagre? Por quê? Porque eu estava correndo com o cavalo, passando num lugar que só passava aquele cavalo, galopando, e nós atravessamos aquele lugar perigoso, nem eu e nem o cavalo caímos.
Isso é milagre. Quantas vezes, né, nós não agradecemos? Eu estava lembrando ontem, na sexta-feira, aliás, que já vão fazer 4 anos que eu estou trabalhando no centro de São Paulo. Antes eu trabalhava no Bradesco, aqui na Cidade de Deus, e ia a pé, né? Agora, em julho, vão fazer 4 anos já que eu estou nesse novo emprego. 4 anos que todo dia eu oro para Deus guardar a minha ida e minha volta. E quantas situações, né, no trânsito, de situação de fechamento, de pessoas que poderiam te roubar, te assaltar, bater no seu carro, e Deus todos os dias nos livrou. O seu filho que sai de casa todos os dias para ir para a escola, né? Quantos dias que você falou, foi e voltou, e você não agradeceu a Deus que não houve nada? E às vezes nós queremos um momento para agradecer a Deus que foi um milagre, que houve um livramento. Deus livra todos os dias. E nisso aí é que a gente precisa ver que nós servimos um Deus que cuida da gente, né? E eu não canso de falar como é bom a gente ter um Deus, né, que olha por nós. Porque naquela hora que o pai não está junto com o filho, você orou, você crê que Deus colocou anjos ali, então você fala assim, eu não posso estar lá, mas eu creio que Deus está cuidando, né? Então, nisto, são coisas que acontecem diariamente, que nós temos que agradecer. Mas às vezes, né, nessa história aqui da viúva, depois de um milagre, que é Deus providenciar ao sustento daquela viúva, do profeta, vem uma tragédia, e o menino, o filho da viúva, faleceu. Numa casa que tinha um milagre, acontece uma tragédia, né? No mesmo lugar que o azeite não baixava, o trigo não baixava, do nada o menino adoeceu e morreu. E o que aconteceu? A viúva falou assim, culpa sua, seu profeta, né? Que apareceu aqui na minha casa e trouxe maldição, você deu azar. E aí já foi e colocou culpa no profeta. Agora, irmãos, só para lembrar aqui uma coisa, tem muitas pessoas nas igrejas que prega que crente não adoece, que crente não tem problema, né? Que está blindado. Então, às vezes são fé robusta que chega à beira da heresia. Falar que você está em pecado porque você está doente, né? Você já deve ter visto histórias assim. Que pessoa falou assim, é que nem história dos amigos de Jó, que porque ele estava passando aquela prova, falou assim, o que você pecou aí? Porque você está assim, porque você pecou. Então, a pessoa prega lá, porque Jesus levou na cruz todas as suas enfermidades, então você não pode ficar doente. Se você é doente, você não é crente. Você não tem fé. Você, né, não tem Deus no seu coração. Então, ao ponto do pastor, de repente, ficar doente e ter que ir para o hospital escondido. Os crentes não ficam sabendo que ele ficou doente, né? Olha que vergonha, né? Então, crente enfrenta problemas, sim, porque todos nós, Jesus não falou que nós estaríamos blindados. Jesus falou, no mundo tereis aflição. Então o crente, ele perde emprego, perde, né? Crente fica doente, fica, né? Ele enterra seus mortos, também enterra seus mortos. Por quê? Você acha que então vai ficar para semente? Não. Nós estamos assim, numa situação que nós temos que entender que Deus, é soberano, e que Jesus prometeu estar conosco, né? E não estaria presente, não estaria ausente, mas nós não estaríamos livres das situações. Então, aí, vamos para a questão da culpa de Elias. Quando a mulher culpa Elias, que ele é o culpado do menino ter morrido, né? O profeta, você veio aqui para minha casa, olha a maldição, né? A palavra, essa transferência aqui de culpa é uma coisa que está no ser humano desde a fundação do mundo, desde a época do pecado de Adão e Eva. Lembra? Quando o homem pecou, né? Que Deus veio falar com Adão no viramento do dia, e Adão se escondeu lá, e Deus falou, Adão, onde está você, né? Por acaso você comeu daquele fruto proibido? E ele falou o quê? A mulher que tu me deste, né, me fez eu comer, né? Ou seja, o homem tem uma necessidade de botar a culpa na outra pessoa.
O homem, que eu digo assim, né? A natureza humana, as pessoas têm essa mania de transferir culpa, né? E o mais interessante é que o profeta Elias, ele não se defende. O profeta Elias, quando a viúva vem falar para ele que ela trazia, olha aí meu filho morto e você é o culpado, né? O profeta Elias não vai falar, minha senhora, não tem nada a ver com isso, né? O que acontece? Tem gente que nessa hora fala assim, olha, tem pessoas que falam o seguinte, olha, é mais fácil você passar por cima do meu cadáver do que dos meus direitos. Eu vou provar que eu estou certo até debaixo d'água, né? E aí, o homem de Deus, ele olha para a mulher e ele pega o filho, dá aqui o teu filho morto para mim. Irmãos, nós temos que aprender uma lição aqui. Ele está lembrando o que Jesus ensinou através, né, da citação lá de Isaías. Isaías 42:3, que fala assim, não se quebra uma cana esmagada e nem se apaga um pavio que fumega. Ou seja, se uma pessoa já está numa situação ruim, você não acaba de piorar a situação dela. Se a pessoa já está sofrendo que perdeu o filho e ela está se sentindo mais confortável em dizer que você é o culpado, você não vai provar que ela está culpada, que é isso, não. Vamos tentar resolver, né? Ajudar. Então, quando você vê aqui, né, por exemplo, tem uma passagem em Mateus 23:4 que Jesus fala: atam fardos pesados, difícil de carregar, e os coloca sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. As pessoas transferem os seus problemas para os outros, né? Então, Jesus fala o seguinte: não tem sentido você colocar um peso em cima daquela pessoa que já está derrubada. Não tem sentido você pisar naquela pessoa que já está machucada. Então, tripudiar em cima de alguém que já está ferido, né? Não tem sentido. Então, o que o profeta faz? Fala assim, me dá aqui o seu filho morto. Transfere para os braços dele a dor daquela mulher, né? E ele leva o menino para o quarto. A palavra diz que ele leva o menino no quarto, se fecha no quarto e deita em cima do menino e começa a falar com Deus. Aí ele abre o bico com Deus. Ele não abre o bico com a mulher que veio acusar ele. Mas daqui, agora é comigo. Eu com Deus. E leva aquele menino para o quarto, e a Bíblia diz que ele fecha a porta e abre o bico com Deus, e começa a falar com Deus. Então, o que ele nos ensina com isso? Uma lição muito importante, irmãos. Se nós orássemos mais, nós nos defenderíamos menos. Quantas vezes você parou para se defender que você não é culpado e você não foi orar? Falar com Deus, que é quem vai resolver o problema. Outra coisa, se nós orássemos mais, nós brigaríamos menos. Não é verdade? Quantas vezes você não tomou a decisão de orar ao invés de discutir quem está certo ou quem está errado? E por último, se nós orássemos mais, nós veríamos mais o milagre de Deus. Essas 3 observações são fundamentais para a nossa vida. Que tem muitas vezes que as coisas pipocam, as coisas começam a arder, e ao invés de você pegar e ir lá clamar a Deus, falar com Deus, pedir para aquele que pode mudar a situação, você vai querer entornar o caldo em cima da outra pessoa, achar culpado. Então, se nós fizéssemos mais como o profeta Elias fez, orasse mais a Deus, questionasse mais com Deus, e olha que Elias fez uma coisa inédita. Até aquele dia não tem registro de ninguém que foi ressuscitado. Não tem registro de nenhuma pessoa na Bíblia que tinha sido ressuscitado. E Elias clamou para Deus ressuscitar aquele menino. E Deus escutou o clamor dele, né? E ressuscitou o menino. Aí Elias sai, ao invés de ele provar para a mulher que ela estava errada, ele foi lá e resolveu o problema com Deus. Clamou a Deus, falou com Deus, orou a Deus, e depois ele sai com o menino, de mão dada com o menino, toma aí o teu filho, né? Não é melhor? A gente buscar em Deus, né? Ao invés de nos defender, e ao invés de nós levar a desculpa. Então, quando nós oramos mais a Deus,
nós temos muito mais chance do que quando nós começamos a achar pessoas culpadas pelos problemas que têm sido colocados. E muitas vezes Satanás é tão sutil que ele joga um contra o outro, e ao invés dos dois se dobrar o joelho, buscar em Deus a solução, vai começar a achar que você é o culpado, porque é você. Se você tivesse visto isso, calma, Satanás está roubando a sua alegria na sua casa. Deus tem lá falado assim, ó, clame a mim, né? Resistir, submeter a Deus e resistir ao diabo, que ele fugirá de vós. E quantas vezes que nós não temos esse discernimento e vamos achar errados, culpados, para poder nos satisfazer o ego, tá vendo? Eu estava certo. Irmãos, Deus falando o seguinte, quantas vezes que nós, às vezes por querer provar a nossa razão, nós perdemos de ver milagre de Deus. Quando você se submete a Deus, fala assim, não importa, Deus é Deus, Deus é Ele o canal. Não estou preocupado com o que está acontecendo na minha vida, a circunstância. Eu creio no Deus Salvador, eu creio no Deus que pode fazer milagre, eu creio no Deus que é um Deus que nos chama. E Deus que nos chama, Ele também nos capacita. Ele nos dá, não há provações que nós não somos capacitados a suportar. Então, nisto, nós estamos falando o seguinte, né? Deus, Ele está buscando Elias para poder mudar a história, para atravessar essas crises. E nesse momento nós precisamos ser um Elias que não precisa ser nenhuma pessoa notável, não precisa ser uma pessoa formada, basta você falar assim, eu quero andar com Deus, eu quero pegar na mão de Deus e ser obediente à palavra e crer no poder de Deus. Deus está cuidando da nossa casa e cuidando da nossa família. Você crê nisso? Amém? Nós vamos ficar em pé, vamos orar, agradecer a Deus. A mulher falou o seguinte, agora eu sei verdadeiramente que você é um homem de Deus e que a palavra que sai da sua boca é verdade. Então, que a nossa vida possa contemplar isso, né? Que nós sejamos revistos aí fora como homens e mulheres de Deus, que não vamos assim fugir à luta. Se o inimigo vem na nossa casa, se o inimigo vem para tirar a nossa paz, nós vamos buscar em Deus, né? Sujeitando a Deus, buscando em oração. Deus vai dar discernimento, nós vamos orar e o inimigo vai se retirar, amém? Então fecha seus olhos. Senhor, nós louvamos ao Senhor, Deus Todo-Poderoso.